o Potiguar Ítalo Ferreira, que já está aqui na metade do programa, e mais na frente ele fala de Stevenson, né? Tem vídeos também, vamos falar sobre isso. O Potiguar Ítalo Ferreira conquista ouro nas Olimpíadas. Atual campeão mundial, venceu a final contra o japonês Kanoa Igarashi. Tá aqui o Ítalo, Bahia Formosa, que é uma cidade que ficou conhecida agora, né? Estamos falando muito de Bahia Formosa. Ele se emocionou, dedicou a avó, Bruno. Ele foi uma declaração muito importante. Ele lembrou da história, né? E tem a história também que o pai dele, ele começou no surf, ele era menino e o pai usava as tampas, né? Ele usava as tampas do isopor do pai, né? Porque o pai vendia peixe, né? Então, era pescador. E usava a tampa, né? Do isopor para poder servir de prancha. Aí agora tá aí, com ouro, né? No esporte aí, no surf, que estreia nas Olimpíadas. A gente não entende nada de surf, né, Bruno? Se a gente fosse comentar aqui quais foram as manobras determinantes que fizeram dele o campeão, não dá pra gente dizer aqui, né? Eu acredito que a maioria da nossa audiência também talvez não saiba, né? Só que realmente é muito ligado nesse esporte. Às vezes até o futebol, Bruno, que, digamos, é o esporte principal aqui no nosso país, poucas pessoas realmente entendem, né? Sabem algumas regras, mas não entendem de questões táticas e função de cada jogador, né? Então, assiste ali, vê a bola passando de pé em pé e sabe que... Não compreendem o que está acontecendo ali, qual a não compreende o que está acontecendo no campo, mas sabe que se a bola... Exatamente. Mas essas pessoas sabem que se a bola entrar ali naquela caixinha que tem uma rede, quem fizer mais, quem botar mais bolinha ali dentro, ganha a partida, né? Eles sabem disso. Mas, do modo geral, as pessoas não entendem muito de qual é a função de um atacante, centroavante, lateral, volante, mais ou menos isso. Agora, quando é surf, aí a coisa piora, viu, Bruno? Aí que ninguém sabe qual foi a manobra que foi dada. Igual skate também. O que foi feito ali... Não nada assistindo skate. Ela fez aquela manobra. O que é isso, né? Que ontem, inclusive, eu assistindo a ginástica olímpica e vendo os comentários do... Aí eu tenho uma noçãozinha, viu? Que eu, de outras Olimpíadas já acompanhando, eu tenho uma noção mais básica, mas surf skate eu tava voando assistindo. Aí, Bruno, eu tava assistindo os comentários, acho que ele, Diego Hipólito e aquela... Tinha uma outra comentarista que também foi ginasta. Daiane? Daiane dos Santos. E eles falando, né? Assim, cada movimento do ginasta que estava lá se apresentando, eles analisando, olha, ele fez isso, essa técnica se chama tal coisa. E aí foi dizendo os nomes para cada movimento que ele fazia. Isso aí é porque realmente eles entendem, eles são ginastas, eles entendem, mas é difícil o público que não tem uma familiaridade com o esporte saber exatamente o que o cara está fazendo. Isso me lembra muito, Bruno, isso lembra muito quando a gente tá tocando, né, na noite, assim, e tal, os instrumentos. Aí, como eu toco bateria, aí os colegas às vezes ficam falando, ui, bateria é só sair batendo aí que dá certo, né? Eu falei, não, tem cada golpe que dá, cada nota que dá na bateria, cada virada que dá na bateria, ela tem uma técnica, existe um nome. Então, um baterista, ele sabe o que você está aplicando ali, né? E para ele repetir, ele sabe que técnica você usou ali. É mais ou menos a mesma coisa quando fala de skate, de surf. Tem as técnicas que um outro skatista identifica o que ele está fazendo. E a gente que não é meio... estava tomando uma e você estava me explicando que bossa nova era jazz na bateria. A levada é de jazz, é levada de jazz. Só que tem uns elementos de samba ali, até porque dá para combinar o mesmo andamento do jazz com samba, dá para você fazer isso. Agora, só que as pessoas, os leigos, assim, quando vai falar, agora falando dos esportes... Eu fiquei maravilhado você me explicando aquilo. Aí as pessoas, quando olham, assim, não entendem bem, mas assim, quando um outro, ou músico, ou um skatista, ou um surfista, ou mesmo um jogador de futebol, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que técnica ele está aplicando no chute. Porque às vezes a gente olha assim, o cara só chutando a bola, aí sabe, por que a bola faz essa curva? Por que ele chuta assim, a bola faz assim? Ele aplica uma técnica. Né? Ele aplica uma técnica. Que técnica que ele usa no drible? Né? Como é que ele faz isso? Como é que se chama isso? Então, quer dizer, ele tem nomes para aquilo ali que a gente não sabe. Né? Só realmente aquelas pessoas mais antenadas, como você, Bruno, que acompanha mais fortemente isso aí,
Sabe, mas assim, as pessoas, no modo geral, não conhecem a técnica, né? Aí, quando assiste um surf, né, uma apresentação, acho que um desafio, sei lá, uma disputa de surf, aí olha assim, acha bonito, tudo vê aquilo ali, tudo. O cara é campeão, mas você não sabe dizer por quê. Rapaz, o cara ganhou um ouro, mas ganhou por quê, né? Não sei por que ele ganhou, né? Só sabe que ele tá comemorando lá, mas não sabe por quê. Né, Bruno? Pois é, a única coisa que eu entendi lá, vendo no surf, é que se você não pode tocar se você tocar na prancha vale menos, se você não tocar vale mais, se você saltar e cair também vale mais ponto. Eu fui entendendo algumas coisas, mas daí a dizer que eu virei especialista, eu fui entendendo algumas coisas, de você terminar a onda, se você não cair. Eu fui entendendo algumas coisas ali, o significado, mas enfim, não vou entender, também não tenho um saco de entender, não é um esporte que eu curto, que eu fiquei mesmo foi o bairrismo. Tá torcendo porque é potiguar, duas coisas ali. Primeiro, porque é brasileiro. Segundo, porque é potiguar. Terceiro, que se mistura com o fato de ser potiguar, é que o cara é o atual campeão mundial, o cara é o líder do ranking, o cara era o favorito desde o início, o favorito era ele, não era Gabriel Medina, e o cara era o tempo todo tratado como coadjuvante. Eu fiz até uma analogia. Era mais ou menos como se tivesse chegado em Roland Garros Ele era tratado como se ele fosse o Fernando Meligeni de Gustavo Kirten, William. Tipo, Fernando Meligeni foi um grande tenista, mas ele nunca chegou aos pés de Gustavo Kirten. E o resultado dele é parecido com o de Medina. Eles se equivalem esportivamente pelos resultados. Um é bicampeão, o outro é campeão mundial, o atual líder e tal. Os dois são bons, os dois se equivalem. Só que só se falava de um. Era o tempo todo manchete. Eu cheguei a ficar na dúvida. Rapaz, será que Ítalo Ferreira vai mesmo para a Olimpíada? Aí eu fui até pesquisar. Não, vai os dois. Porque a manchete era só Gabriel Medina vai levar a mulher, o Kobe não deixa, ele quer levar. E a briga, não, porque a mulher é a técnica dele. A mulher dele é Yasmin Brunet, a filha de Luísa Brunet, viu, William? E eu moído, e tal, e Neymar, e não sei o quê, e as manchetes eram eles. E os dois iam se classificando, e eu estava acompanhando, e as notas, o desempenho esportivo de Ítalo Ferreira era melhor. Mas o destaque era sempre Medina e Ítalo se classificam. Ítalo dá show. A manchete era Ítalo e no segundo era Medina e sempre secundário. Toda hora. Nos grupos de jornalistas, a galera já estava ridicularizando os sites esportivos. Porque já estava ficando ridículo. Porque na evolução da competição, já estava muito claro que Ítalo estava um passo à frente de Medina para ser campeão. Só que o destaque era sempre Medina. Assim, ninguém dava o braço a torcer que Ítalo Ferreira estava melhor tecnicamente. E que o cara era o atual campeão mundial, que o cara era o cara da hora. Era o cara do momento. Por quê? Porque é um sujeito discreto, porque não é celebridade, não é amigo de Neymar, não é do sul do país. Tudo isso conta. Não tem o mesmo carisma, não é bonitão, né? Tem todo um contexto. Não namora mulher famosa, não namora celebridades, né? Então tudo isso aí foi contando. E aí eu fui vendo aquilo ali, um roteiro de filme americano, aqueles filmes bem clichês americanos, que o patinho feio derrota o cisne. Foi se desenhando aquilo ali. Então aquilo ali aumentou minha torcida por Ítalo, que já seria natural por ele ser brasileiro e também potiguar. E ali eu fui vendo, cara, um campeão invisibilizado. Hoje venceu. A vitória de um campeão invisibilizado. Eu fiz até um artigo mais cedo hoje. Eu estava em outros afazeres. O Hernandes foi o único texto que deu tempo de escrever agora pela manhã. Quer dizer, um campeão. A gente hoje teve que falar de um campeão. A gente está falando agora de um campeão invisibilizado. Porque eu estou falando aqui de técnica jornalística, de critérios de noticiabilidade. O
critério de noticiabilidade era para ter tratado, dando maior espaço a Ítalo Ferreira. E aí, uma coisa que me chocou foi a capa do UOL. Eu fiz os prints, depois olha, eu botei no Twitter, no meu Twitter e no Instagram do blog do Barreto, depois procure. Cara, o ouro de Ítalo Ferreira foi tratado com a mesma proporcionalidade de madrugada que o fracasso de Gabriel Medina. Os dois assuntos foram tratados em proporcionalidade, gente. Um negócio bizarro. Constrangedor. Os dois assuntos tratados em proporcionalidade. E se fosse o inverso, seria apenas uma linha, uma nota de rodapé, a derrota de Ítalo Ferreira. Então, assim, houve uma inversão muito grande nessa história de valores de comportamento da imprensa. E ninguém está se dando conta disso. Acho que falta autocrítica da imprensa do Eixo Rio de São Paulo, que eles não vão fazer. Aquela autocrítica que eles costumam cobrar do PT, eles não fazem, nem farão. Então, assim, foi muito estranho. Foi chato ver aquilo ali. O momento era de exaltar Ítalo Ferreira. Estavam mais preocupados em lamentar a derrota de Gabriel Medina. Na própria transmissão do Sport TV, teve um sujeito que chegou a dizer que o título de Ítalo Ferreira seria uma forma de compensar a eliminação de Ítalo Ferreira, gente. Como se um fosse menos brasileiro que o outro. Como se um fosse a zebra. Quando, na verdade, o favorito sempre foi Ítalo Ferreira, tudo que vinha pelos resultados recentes. Então, gente, isso aí é um negócio muito estranho. Me gerou um incômodo. O William vai ter uma explicação aí de ordem regional. Mas eu estou falando no sentido, William, já antecipando minha tréplica, esses veículos se propõem a ser regionais, nacionais, mas eles não são, né, William? O William agora vai dar a aula dele aí, uma aula gratuita aí para você. Não dá aula não. É o seguinte, é porque a gente se surpreende muito com essas manifestações da tal mídia, grande mídia, né? Da mídia mainstream, né? Vamos dizer assim. Porque é o seguinte, porque isso eu sempre falo também para meus alunos no curso de jornalismo, e às vezes eles se surpreendem, e às vezes a gente não tem essa dimensão. Claro que a gente não tem essa dimensão, porque a mídia brasileira, ela é concentrada, né? Então ela é concentrada ali naquela região, sul e sudeste. E a grande mídia, vamos dizer assim, mais no sudeste. Então, quando a gente pega alguns episódios, como esse do surf, não é a primeira vez que isso acontece, tem várias situações, a gente percebe o seguinte: Gabriel Medina é de São Paulo, então ele é de São Paulo, então ele tem toda uma ligação regional ali, e bairrista com a mídia de lá. Aí ele fala, não, mas a Globo é nacional, a Folha de São Paulo é nacional, o jornal o Globo é nacional, o Estadão é nacional. Não, eles não são nacionais, eles têm abrangência nacional. Então essa é a diferença. A diferença, sim, a Globo, ela é uma emissora carioca que pega no Brasil todo. Então essa é a diferença. Toda a cultura carioca, ela se espraia pelo restante do Brasil como se fosse uma cultura nacional. Então, os times de futebol que se espraiam pelo Brasil e que ganham grandes torcidas são daquela região, muito devido à mídia de lá, que concentra o seu valor cultural e espalha para o povo, para o povo brasileiro. No caso do Medina, é exatamente a mesma coisa. Quando o Ítalo Ferreira ganha um ouro aqui, ele tem menos importância do ponto de vista do olhar da mídia do Sudeste do que a gente aqui. Nós somos a mídia potiguar, então nós olhamos para o Ítalo Ferreira diferente do Gabriel Medina. Como, por exemplo, se fosse o contrário, como o Bruno colocou, o Gabriel Medina seria exaltado, muito mais exaltado do que o Ítalo Ferreira, muito, muito, muito mais. Mas a gente aqui ia exaltar mais o bronze do Ítalo Ferreira do que o contrário, do que o ouro do Gabriel Medina. Por conta desses aspectos regionais e bairristas dessa mídia. Aí alguém fala, como o Bruno até comentou nos bastidores,
eles se propõem a ser nacionais, eles se propõem a ser nacionais, eles se propõem a ser imparciais, eles se propõem a ser isentos, eles se propõem a noticiar a verdade, eles se propõem a tudo isso. É tudo da boca para fora, homem. É tudo da boca para fora. Eles se propõem a divulgar, a difundir o que é de interesses dele, tanto do aspecto cultural como regional. Então, por exemplo, o Carnaval do Rio, gente aqui em Mossoró, não torce, por exemplo, pela escola de samba aqui, Índios Flecha Ligeira, por exemplo. Vai torcer pela Mangueira, pela Estácio, né? Aqui eu nunca vi alguém aqui torcendo pelos Índios Flecha Ligeira daqui, que é o blog daqui, do canal de Mossoró. Não torce. Agora, se a mídia, se a Globo e o Estadão Folha tivesse sede aqui em Natal ou em Mossoró, o Brasil estava torcendo pelo América e pelo ABC. E o Ítalo Ferreira seria exaltado aí de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Então tem essa diferença regional, sim. A Globo, como eu falei, e esses outros veículos, eles têm abrangência, eles pegam no Brasil todo. Isso não quer dizer que eles se interessam por todos os temas nacionais, porque só as tragédias deles chocam o Brasil. As nossas tragédias não chocam o Brasil, não. Quantas tragédias aqui, por exemplo, o caso Elisete Moura, que ficou conhecido aqui, uma menina que foi esquartejada em Açu, ganhou repercussão aqui no estado, mas não foi uma tragédia brasileira. Mas o caso Nardoni foi. O caso Nardoni foi uma tragédia brasileira. Gente aqui chorando o caso como se fosse próximo, quando na verdade Elisete Moura estava muito mais próximo e ninguém chorava. Então, eles elegem o que é tragédia, eles elegem o que é sucesso, eles elegem o que você deve torcer, eles elegem o que é espetáculo, né? Então, tem esse detalhe. Então, quando a gente vai falar de mídia, e por que o Ítalo Ferreira não está sendo reconhecido como deveria ser, tem muito a ver do bairrismo, dessa arrogância da mídia, digamos, nacional, né? Da mídia de abrangência nacional, vamos dizer assim, viu, Bruno? Pois tem isso também. E, no fim, eles não cumprem o papel de serem mídia nacional. Eles acabam sendo a eles mídia pegam aqui. Que chega aqui. Eles pegam... que chega aqui, exatamente. Chega aqui. O que chega aqui, na verdade, são coisas deles. No fim, eles acabam sendo uma grande TV diário. Exatamente. Por aí, vamos colocar por aí. Né? Uma versão paulista da TV diário. Mas só que eles vendem como se fossem nacionais para ganhar a sua simpatia. A sua, que eu digo assim, a nossa simpatia. Né? Quando, na verdade, a gente começa a se identificar com questões deles lá. Bruno, olha só como é interessante isso. Esse tema, gente. A gente está entrando por outro tema, mas olha só como é interessante. Aqui a gente quer, às vezes, nos telejornais daqui, Bruno, eu nunca ouvi falar que em Mossoró chia. Em Natal, o pessoal chiando. Mas aqui, os apresentadores de telejornais de Mossoró, de Natal, eles querem chiar para parecer com o Sul, o Sudeste. Eu também acho bizarro. Entendeu? Eles não reconhecem o nosso sotaque. Lá eles reconhecem. Aqui a gente fica tentando imitá-los. Quer dizer, olha só como bizarro. Eles também tentam nos domesticar. Então é muito por aí, viu, Bruno? Assim, quando a gente critica assim, por que a Globo não está fazendo isso com o Gabriel Medina e não está reconhecendo. Aí, se a gente começar a entender o papel desses veículos, a gente vai sentir menos dor, sabe? Menos dor do que imaginava. Aí é claro que qual é o nosso problema? A nossa mídia aqui, que não tem a potência da mídia dita nacional, né? A gente acaba noticiando só por aqui mesmo. Fica por aqui entre nós e tal. Enquanto que a Globo, que pega no Brasil todo, enaltece só os personagens deles. Assim. E olha, recentemente teve até aquele episódio do Porta dos Fundos sobre os sudestinos. E eles ficaram se doendo. Sendo que aquilo é verdade. Quantas vezes a gente chega lá no Sul, encontra o povo do Sul, e eles pensam que o sotaque dos nordestinos é tudo que o nordestino é uma coisa só. Quantas vezes eles não pensam isso? Que nossos sotaques são todos iguais. Eles acham que a gente fala igual o cearense, igual o baiano, igual o maranhense, igual o pernambucano.
Olha, o sotaque do Potiguar é parecido com o sotaque do paraibano, e olhe lá. Mas já é totalmente diferente do cearense. E no próprio Ceará, o sotaque do cearense de Fortaleza já é diferente do sotaque do cearense de Juazeiro. E na Bahia, o sotaque do baiano de Salvador já é diferente, por exemplo, do sotaque do baiano de Irecê, que já fala praticamente igual um goiano. Então tem essas coisas. E olha como isso é interessante. A polêmica dos últimos dias aqui no Rio Grande do Norte é o quê? Stevenson disse barbaridades. Geralmente, uma barbaridade dessas que Stevenson disse, falada. Primeiro, vamos começar. A porrada que o policial deu na mulher lá em Santo Antônio do Salto da Onça. Preste atenção. O policial bateu. Vamos começar, vamos mais para trás. Vamos mais para trás. A humilhação que aquela trabalhadora lá da Coserne recebeu da Patricinha lá em Natal, se fosse em São Paulo, já pensou a repercussão nacional que teria tido? Da Wayne? Lembra da história da Wayne? Já pensou se ali... destacou aqui no fórum. Sim. Já pensou se a história de Wayne tivesse sido no Rio ou em São Paulo? A repercussão que teria tido? Ficou só aqui no Rio Grande do Norte a repercussão. Já pensou se aquele espetáculo grotesco no protesto bolsonarista de 1º de maio, que ficaram jogando tomates e quebrando imagens da governadora Fátima Bezerra, tivesse sido em São Paulo com o governador João Dória, a repercussão que teria tido? Já pensou se os tapas que aquele PM deu na mulher com a criança de colo tivesse sido no interior de São Paulo ou no interior de Minas ou do Rio, a repercussão que teria tido? Ou já parou para pensar que essas últimas barbaridades que Stevenson falou, a repercussão que deveria ter tido, que não foi grande para o tamanho do que ele disse? Olha, só chegou de Joyce, porque foi com Joyce. E porque ela falou na CNN, espontaneamente. Ela ficou sabendo e falou, porque saiu no Metrópolis. Mas se você for olhar, não teve uma repercussão muito grande fora do além em Rio Grande do Norte, como deveria ter tido. Porque o que o Stevenson disse foram absurdos e não ganhou repercussão nacional. O que Stevenson disse deveria ter ganho repercussão nacional e não ganhou. Não ganhou. Do jeito que deveria ter ganho. Só para citar alguns exemplos. Quando tem uma tragédia aqui, o William já falou, não vou nem acrescentar. Quando tem muito que acrescentar. Aliás, nem tem muito que acrescentar. Quando aconteceu uma tragédia aqui, ninguém se importa. Do mesmo jeito que quando acontece uma tragédia na África, no sul da Ásia, ninguém liga. Não, a gente percebe como essa mídia atua, é uma mídia elitista, Bruno. Então os interesses, digamos, nacionais para essa mídia dita nacional são os interesses que circulam ali no Sudeste. Eles não estão se importando com os Norte ou com o Nordeste, eles não estão nem aí. É a mesma coisa que essa mídia também, por ser elitista, ela também é imperialista. Ela não se importa, por exemplo, com os problemas que acontecem aqui no nosso continente. É interessante, né? Então, tudo que acontece nos Estados Unidos ali, ou na Europa, eles têm gente para ficar comentando. Aqui, os nossos interesses aqui diários, aqui do nosso continente, eles não noticiam, não tem. Por isso que eu assisto a Telesul. Eu assisto a Telesul, que é aberto no YouTube. Às vezes, eu deixo o canal ligado só para ficar sabendo as coisas que estão acontecendo nos países vizinhos, porque a gente aqui não fica sabendo. Se depender dessa mídia daqui, não fica sabendo. Tá aqui o